uma vez. Nesse texto, nós vemos uma promessa de Deus para o seu povo. Mas para que nós possamos entender um pouquinho melhor por que Deus disse que iria restituir tudo aquilo que tinha sido levado, o que eles entenderam, né? Deus mostra que é um grande exército. Ele falou de praga de gafanhotos. Eu já vi uma praga de gafanhotos em uma região no sertão da Bahia. Graças a Deus nós oramos e Deus acabou com a praga. Mas o gafanhoto, ele destrói tudo. E ali diz que Deus, então, ele restituiria o tempo que foi perdido, os bens que os gafanhotos levaram, tudo aquilo que foi perdido, Deus promete restituir para eles. Por que houve essa praga? Para nós entendermos, o gafanhoto e uma cultura que se baseia a economia da cultura se baseia na agricultura e na pecuária, ter praga de gafanhoto traz miséria, traz fome, traz destruição literalmente sobre toda a economia de uma nação, e foi isso que aconteceu com a nação de Israel. Por que aconteceu isso? Porque eles estavam em pecado, eles haviam abandonado Deus, e Deus então permitiu que viesse tudo isso para que eles pudessem se voltar para o Senhor. Eles foram morar num lugar distante, foram enviados para o exílio, saíram da sua terra, muitos nem falavam a própria língua mais quando eles voltaram, e Deus então faz essa promessa de restituir aquilo que foi consumido pelo gafanhoto. E como eu falei, trazendo para nossas vidas, nós também, pela influência da nossa natureza pecaminosa, pela influência do mundo espiritual das trevas, nós também fomos saqueados, muitos foram, perderam sua identidade, suas emoções são destruídas, mas hoje eu tenho essa notícia que Deus vai começar a restituir na sua vida tudo aquilo que foi roubado. Deus vai restituir, porque no momento que eles estavam tristes, angustiados, como que perdido a esperança, o profeta Joel mesmo denuncia o pecado deles, mas ao mesmo tempo o profeta Joel traz essa palavra de esperança, dizendo que Deus vai restituir. Então nós queremos ver nessa noite quais as áreas de restituição que nós precisamos como indivíduos e como família. E depois nós vamos ver como acontece a restituição. Primeiro, as áreas que nós precisamos ser restituídas. Primeira delas é a sua identidade. Quando aquele povo foi levado cativo a 2.000 quilômetros de distância, na Babilônia, eles ficaram 70 anos. Quase todas as pessoas que retornaram do cativeiro, aliás, todas as pessoas que retornaram do cativeiro, elas não tinham idade suficiente de ter saído da nação, mas eles nasceram no exílio. Como consequência, boa parte deles sequer falava o idioma hebraico. Foi por isso que quando nós lemos o texto lá de Neemias e também de Esdras, eles fazem uma tradução da palavra de Deus para aquelas pessoas. Então eles não tinham mais o idioma do coração, a palavra de Deus no seu idioma. E olha como isso é interessante para nossas vidas. O idioma do nosso coração se chama Bíblia Sagrada. É o manual de regras de fé e prática, porque é o manual do Criador. Se eu comprar um eletrodoméstico e eu não souber usá-lo, eu preciso ler o manual para saber como manusear de forma correta para não estragá-lo. Não é assim que nós fazemos? Então, para que nós tenhamos uma vida plena, com a nossa identidade que Deus quer que nós tenhamos, nós precisamos desse manual do Criador. E eu quero dizer qual que é a identidade que Deus tem para mim e para você, e que ela foi borrada, foi manchada e em muitos foi tirada. É a filiação com Deus.
A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Jesus é a imagem do Deus vivo. É a Bíblia que nos declara em Colossenses. Então, Deus tem uma imagem física, todos nós temos, mas existe a imagem moral e espiritual e até emocional que procedem direto de Deus para nossas vidas. Só que o pecado e a influência do maligno afastou essa identidade de nós. Eu costumo usar um exemplo para nós entendermos melhor. Imagina aqui que eu vou imprimir um texto do computador direto para a impressora. Eu imprimi, está perfeito, a minha impressora é boa, é de primeira qualidade, o texto está perfeito. E ela é uma copiadora também. Então, eu vou pegar aquele papel, vou colocar ali naquele leitor e tirar uma cópia. E eu deixo de lado aquela primeira que eu imprimi. Eu vou pegar a cópia da cópia e fazer outra cópia. E eu vou fazendo esse processo. Sempre da última cópia, eu vou fazer uma cópia. Sabe o que vai acontecer se eu chegar a 1000 cópias? Muitas palavras eu não vou conseguir ler, porque elas estarão borradas, manchadas. Elas tiraram o original. Se eu pegar só do original, estaria perfeito. Mas como é a cópia da cópia da cópia da cópia, borrou a imagem. Deus nos criou lá no Jardim do Éden, milhares de anos atrás. A sua imagem e a sua semelhança. A influência do pecado, a influência do maligno em nossas vidas tirou essa imagem e muitos não conseguem ver Deus como um pai porque essa imagem está borrada. Outra influência muito grande que tira a nossa identidade de filhos de Deus, de filhas de Deus, é o mau exemplo paterno. Quantas crianças são maltratadas, são abusadas, quantas pessoas são machucadas e eles não conseguem ver Deus como pai, porque eles não veem o pai bondoso como Deus realmente é. Eles veem uma imagem manchada de um pai. Mas eu quero dizer que o Pai perfeito, ele quer que você tenha a sua identidade de filho restaurada, porque a imagem do Deus, do Pai perfeito, hoje está sendo restaurada na sua vida, e você pode aplaudir o Senhor, porque ele está restaurando a sua identidade. A segunda área de nossas vidas e das famílias que Deus quer restituir que foi roubado são as nossas emoções. Quem já confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, a Bíblia, e já se tornou um filho de Deus, a Bíblia diz que essa pessoa tem a mente de Cristo. A mente mais pura, mais santa, mais inteligente, mais sábia e mais equilibrada emocionalmente. Aquela geração, ela estava ferida emocionalmente, a geração da qual foi escrito. Hoje eu já citei uma questão da agressão, muitas vezes por parte dos pais, roubando essa imagem, mas em todas as áreas nós somos agredidos, porque nós temos uma mídia que é contra nós temos um mundo inteiro que é contra, querendo tirar nossa identidade e destruir as nossas emoções, gerar insegurança. A falta de referencial dentro de casa gera filhos inseguros, filhos imaturos. Quantas pessoas com 40, 50 anos de idade e não sabe nem fazer uma comida, se virar ali se for necessário, são dependentes de uma mãe. As emoções não estão no lugar certo. Quantas pessoas foram massacradas a vida inteira? E eu vou falar que eu ouvi muito sobre a minha vida quando eu era criança, de pessoas próximas, alguns parentes, não bem da minha própria família em si, mas familiares, que o tempo todo diziam para mim: esse aí vai ser um bêbado, esse aí vai ser um zero à esquerda, esse vai ser isso, e tudo que era de ruim eles lançavam para a minha vida.
E por um tempo eu acreditei nisso, até o dia que eu conheci Jesus e ele restaurou a minha vida e restaurou as minhas emoções. Cuidado com o que você fala, sua boca, como eu citei antes, tem poder de vida e de morte. E emoções destruídas, elas precisam ser restauradas. Quantas doenças psicossomáticas nós carregamos por conta das emoções? Eu conheço uma mulher, uma pastora, ela hoje é pastora, antes não era, uma missionária. Eu era professor do filho dela. E nós fomos visitar essa mãe porque ela estava com câncer, eu e outro pastor. E depois eu saí da escola, não tive mais notícias deles. Mas cerca de 1 ano e meio depois eu encontrei essa mulher de novo. E ela disse, pastor, eu vou contar aqui, que eu perguntei como é que estava de saúde. Ela disse, eu fui curada. Ela disse, eu vou contar como que eu fui curada. O tratamento contra o câncer não surtia efeito nenhum. Até o dia que eu perdoei o meu ex-marido por ter me traído. No dia que eu liberei o perdão total no meu coração, o tratamento começou a fazer efeito e em poucas semanas eu estava totalmente curada. As emoções, olha o que acarreta. Não estou dizendo que todo câncer é consequência das emoções, mas nós temos que entender que quando nós temos emoções ruins dentro de nós vamos acumulando lixo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Eu creio que na sua rua passa o caminhão da coleta, não é verdade? Agora, quando aquele pessoal está passando, eles tocam a campainha da sua casa, pede licença, vai no banheiro, pega o papel, vai na sua pia de cozinha, vai fazendo isso? Não? Aonde que eles pegam? Na porta, lado de fora de casa, não é mesmo? Eles não entram. Sabe por quê? Essa comparação? Porque quem tem que liberar perdão ou pedir perdão somos nós. A falta de liberação de perdão acumula lixo dentro de nós. Nós atendemos uma senhora que, graças a Deus, teve os últimos anos de vida dela feliz, decente, mas nós tiramos 4 caçambas de lixo de dentro da casa e do quintal dela. Ela era uma acumuladora compulsiva. Então, aquela casa tinha rato, tinha fedor, tinha tudo que coisa ruim. Nós tiramos. Caso ela era doente, não podia tirar por si mesmo. Mas se nós acumularmos esse tanto de lixo, como que vai ficar a nossa saúde? Quantas pessoas você precisa perdoar? Talvez você precisa pedir perdão para alguém e para que as suas emoções sejam restituídas, você precisa fazer essa faxina dentro de você. Outra coisa que muitas vezes adoece a nossa alma é esperar algo e aquilo não acontecer. Veja o que diz em Provérbios 13:12. A esperança adiada faz adoecer o coração. A esperança adiada faz adoecer o coração. O desejo cumprido é a árvore da vida. Talvez o seu sofrimento esteja chegando ao fim nessa noite. Talvez sua alma tenha adoecido de esperar algo e não acontecer. Mas eu quero dizer que o start é nessa noite, porque hoje é dia de restituição. Ainda ligado às emoções, terceira área que precisa ser muito bem restaurada são os relacionamentos. Ainda está, um vai ligando o outro, identidade com emoções, emoções, relacionamentos que também têm as suas emoções. Muitas vezes as pessoas próximas dentro de casa, elas se tornam saco de pancada do outro, por não saber como lidar com as suas dificuldades, com as suas guerras interiores. Aquelas pessoas, elas também tinham dificuldade de relacionamento. Elas chegaram do lugar estranho, depararam com a população que vivia lá, parentes que eram até próximos, e um misto de emoções tomava conta da vida deles. E eles precisaram muito ter os relacionamentos restaurados, para que a família seja restaurada por completa. Os relacionamentos precisam ser ajustados dentro de casa. A Bíblia diz
O marido ame a esposa como Cristo amou a igreja. A Bíblia diz que ah, o marido cuida em como agradar a esposa em como agradar o marido. Eu gosto muito desse texto de 1 Coríntios capítulo 7, porque ele não dá base para ninguém querer subir na cabeça do outro. Se eu procuro fazer de tudo para agradar a minha esposa e ela faz de tudo para me agradar, nós teremos um casamento feliz e duradouro. Vai completar 30 anos, dia 5 de novembro. 30 anos. Um relacionamento saudável. Talvez você precisa reatar um relacionamento com familiares, primos, irmãos, não importa. Eu quero dizer que Deus, ele quer restaurar os seus relacionamentos. É uma área que precisa ser restaurada e Deus vai restituir áreas de relacionamento com a sua vida. Tem coisas lindas que Deus faz. Tem um senhor que morou muito tempo na rua, aqui, e ele acabou ficando completamente cego. E 65 anos de idade, completou agora em agosto. E nós conversávamos com ele, perguntava de parente, ele só dizia que sabia que tinha um irmão e a irmã. E depois que nós tiramos ele dali, daquele local, conseguimos um local no asilo, lá em, fugiu o nome do distrito lá, mas é de Porto Seguro, conseguimos essa coisa. O nosso irmão Theo foi lá com ele, ligou para a irmã dele, ele conversou com a irmã, agora já conversou com o irmão, mais de 30 anos sem se verem, sem se conversarem. Eles conversaram porque Deus faz milagre na vida de cada um. Tem um outro senhor que nós tiramos da rua também. Eu conversei com ele, quanto tempo? Ah, tem 15 anos, na verdade fazia 16 anos. E, amados, ele não tinha contato, não tinha nada sobre a família. Veja como Deus ama essa questão familiar e quer restauração de relacionamento. E eu pedi algumas dicas, ele é gaúcho também, como nós, e eu falei, me dá umas dicas aí. Dele falou, minha filha mora em Torres e o primeiro marido tem tal sobrenome. Eu falei, tem uma sobrinha, um irmão que mora em Torres. Isso foi na terça de manhã. Quando foi terça, meio-dia, eu passei os dados para ela e ela disse: eu tenho uma amiga minha que tem esse sobrenome. Ligou, prima da filha desse homem. Quando foi na terça à noite, eu estava conversando com aquela mulher. Na quarta-feira, aquele homem estava conversando com a sua filha, restaurando relacionamentos. Talvez você tenha alguém que esteja muito distante. Eu quero trazer essa palavra de esperança para você. Creia, Deus é poderoso para restaurar relacionamentos. Aleluia. Outra área que precisa de restituição é a área financeira. Como eu já descrevi, as pragas destruíram tudo. Como eu falei já também, ah, um país que a economia era baseada na agricultura e na pecuária, estava devastada a economia. Como eu citei, sou gaúcho, eu lembro da minha cidade, Três Passos. Se o comércio não ia bem, é porque a agricultura não ia bem. Então, se dava seca prolongada, alguma coisa que não acontecia bem, ou uma chuva muito forte na era da colheita, todo o comércio sofria. Agora você imagina uma nação inteira que a base é apenas agricultura e pecuária, e por muito tempo vem pragas e pragas de gafanhoto assolando. Eles precisavam de restituição financeira, sim ou não? Sim, precisavam. Muitas coisas em nossas vidas também acontecem. Muitas pessoas talvez já foram lesadas pelos próprios erros. Eu estou falando porque eles foi por causa do pecado, vieram as pragas sobre eles. E muitas vezes, por causa dos nossos erros, ah, passos maiores do que as pernas, acabamos endividados financeira e bancos e tantas outras coisas. Então, um devorador está devorando a nossa economia também. O dinheiro parece que não dá para nada. E as economias, elas precisam ser restauradas também, precisam ser restituídas. Talvez você tenha até levado algum golpe, alguma coisa, e você precisa restituição.
A boa notícia é que nós temos uma promessa de Deus: eu restituirei os anos que foram consumidos. Ele está dizendo que ele vai restituir tudo aquilo que já foi roubado. Então, agora, depois de mostrar 4 áreas que precisam ser restituídas, pode ter outras, talvez você veja à sua memória, essa área também será restituída. O que é necessário para que haja a restituição? Primeiro lugar, eu quero dizer que a resposta, ela está no mesmo capítulo, no capítulo 2, do 15 ao 17. Veja o que diz aí. Toquem a trombeta em Sião, proclame vamos lá. Toque a trombeta em Sião, proclame convoque uma reunião solene. Vamos em frente. Reúnam o povo, santifiquem a congregação, congregue os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito. Que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo, ó Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque hão de dizer entre os povos: onde está o teu Deus? A resposta está nesse texto. Primeira coisa, proclamar um santo jejum. Eu quero dizer que nós estamos numa campanha dupla de jejum por nossas vidas, por você e por nós. Primeiro, nós fizemos 30 dias de oração, 20 de jejum, e já fazem 12 dias que nós estamos fazendo uma campanha de de jejum por restituição. Por restituição. Fazem 12 dias, tem mais 28 dias, todos os dias aqui no templo também, orando. Veja só, proclamar um santo jejum. O jejum tem por objetivo mortificar a nossa natureza pecaminosa, porque quando nós nos abstemos de alimentos, nós estamos dizendo: Senhor, eu quero que a minha vida espiritual seja fortalecida. Eu prefiro abrir mão de alimentos para que a minha vida espiritual melhore, para que eu tenha mais sensibilidade espiritual, para que eu seja mais parecido com o Senhor. O jejum, ele também é uma humilhação diante de Deus. Eu gosto de ler Esdras, me falta a memória aqui o texto exato, mas o Esdras foi um dos que retornou do cativeiro, ele era um escriba, um sacerdote, um escriba, e o rei deu, na restituição que faz parte, que Deus fala aqui da restituição, eles trouxeram toneladas e toneladas de objetos preciosos que haviam sido levados de Jerusalém para a Babilônia. Agora você imagina toneladas e toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas e tudo mais, sendo transportado numa viagem a cavalo, carroça, coisas, muitos a pé, na demora, e os perigos de salteadores, ladrões no caminho. E o rei ofereceu para ele: você quer que eu mande um destacamento do exército para proteger vocês? E ele disse: não, nosso Deus vai nos conduzir em segurança. Aí o que acontece? Quando eles saem da cidade, na primeira parada dele, ele diz assim: ali junto ao rio Ava, eu proclamei um jejum para nos humilharmos diante de Deus, para Ele nos levar em segurança, porque eu tive vergonha de pedir ao rei, mesmo ele oferecendo, ele teve vergonha, porque ele já tinha dito que Deus levaria eles em segurança. A viagem, então eles jejuaram aquele um dia para pedir segurança. A viagem demorou 2 meses e eles não foram atacados por ladrões, porque eles se humilharam diante de Deus. Então, a primeira coisa que Deus nos chama e convocou esse povo ali que havia se afastado deles é proclamar um jejum. Um jejum. Então, você que quer restituição na sua vida, faça um jejum que você dê conta.
quer fazer de meia-noite a meio-dia, depende do trabalho. Estava conversando com o Edinho, né? Ele pega pesado todo dia, ele não pode fazer forte. É verdade, falei para o Francis outro dia também, que carrega 20, 30, 50 sacos de cimento num dia. Tire algo que faça sacrifício na sua vida. Abra mão de algo, de um período sem alimentos, para você se humilhar diante de Deus. Você pode entrar nessa, faltando 28 dias até o final, e se humilhar, porque a restituição, eu vou explicar o passo a passo dela aqui. Segundo lugar, né, primeiro é jejum, segundo o texto diz, para convocar uma reunião solene, significa congregar, orar juntos, buscarmos juntos. Você sabe o poder que a unidade tem? Eu vou dizer o que diz em Deuteronômio capítulo 32, 30. Ele diz assim: um de vocês perseguirá 1000. Ele está falando no contexto de guerra. Um soldado botar 1000 para correr já é sobrenatural, não é verdade? Aí ele diz assim: 2 de vocês porão em fuga 10.000. Ele não está dizendo 2 porão em fuga 2.000, que é a matemática natural. Mas a potencialização do resultado acontece quando nós andamos em unidade. A restituição, ela se dá por etapas. O que eu estou falando, convidando você a estar junto nesse período de oração, todo dia, 7 horas, orando aqui por restituição em nossas vidas. Quando Deus liberou a promessa, a plantação não nasceu de uma vez e deu frutos. Eles tiveram um período e eles viveram do sobrenatural, da multiplicação de Deus, até tudo ser restituído na vida deles. Portanto, a restituição, o início é hoje, mas ela vai se dar por um período na vida de cada um. Então, reúnam-se como congregação, santifiquem, congreguem. Chorar, que é o terceiro passo, fala de arrependimento. João Batista, ele veio trazendo uma mensagem, e essa mensagem até hoje é o cerne do Evangelho de Cristo. Arrependam-se e convertam-se dos seus maus caminhos, para que chegue os tempos de refrigério para a sua alma. Sem arrependimento, nós não podemos voltar para o Pai. É nós nos arrependendo e mudando de vida que nós temos a nossa identidade restaurada, temos nossas emoções restauradas, temos nossos relacionamentos restaurados, nossa família restituída, tudo na nossa vida é restaurado a partir do momento que eu dou o primeiro passo, me arrependendo dos meus pecados e confessando Jesus como Senhor e Salvador de minha vida. Eu falei que Deus quer restituir a identidade de filho. Tem um ditado popular mentiroso que diz que todo mundo é filho de Deus. É mentira. Se eu fabrico móveis e eu fizer esse púlpito aqui, eu posso dizer que o púlpito é meu filho? Não, ele é minha criação, minha obra. A Bíblia não diz que Deus gerou o homem no jardim do Éden. Deus formou do pó da terra e o homem se tornou alma vivente. Criou. Agora, João capítulo 1, versículo 12 fala como nós temos a identidade de filhos. Todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Recebeu Jesus, se torna filho de Deus. Aí você tem a identidade do Pai, você é filho, você é filha, e é isso que Ele quer para a sua vida. Aleluia! O ministério de louvor vai subir aqui e eu vou fazer algumas orações depois. Eu falei que hoje é dia de milagre. Hoje é dia de milagre. A palavra do Senhor diz ainda, na sequência ali do texto, depois de tomarmos essas decisões, vem a promessa de restituição. Ele diz assim nos versos 18 e 19. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra
e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Olha que a promessa dele teve compaixão depois que eles tomaram as decisões. O sacerdote proclamou jejum, chamou ao arrependimento, se arrependeram. Aí ele disse: Eu envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Eu quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos louvar esse cântico aqui que fala de restituição. É um clamor por restituição. Leia aqui e cante junto. Depois eu vou começar a chamar aqui quem precisa de um milagre de cura. Os planos que foram embora, sonho que se perdeu, que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que esse é teu fim, não é o que Deus planejou. Levante do chão, erga o clamor, ressuscito. Salva-me. Faz dessa música uma oração. Restitui E leva-me às águas tranquilas, lava-me e refrigera minha alma. restitui. Clame por restituição. Ele te trouxe aqui porque